temos um servo, 2, 3, tem alguns irmãos, 5 irmãos, e muito importante, apresento vocês aqui. O tema que eu vou falar nessa tarde está na página de número 22 da nossa apostila, que é o tema Envisionar a Igreja para fazer discípulos. Tá? Envisionar a Igreja para fazer discípulos. Eu convido os irmãos a se colocar em pé nesse momento e nós vamos ler Provérbios 29 e 18. Provérbios 29 e 18, diz assim a palavra do Senhor: não havendo profecia, o povo perece, porém o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Agora vamos ler o texto que está na apostila, todo ele, com esses grifos também, que são os destaques que eu inseri no texto. 1, 2, 3. Não havendo profecia, visão, o povo perece ou se corrompe, porém o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Provérbios capítulo 29, versículo 18. Amém, meus irmãos. Podeis assentar, glorificando o nome do Senhor Jesus. E aqui nós trazemos uma reflexão sobre o que é envisionar. Deixei essa pergunta. Envisionar. Envisionar é uma palavra nova, é um neologismo da língua portuguesa e significa literalmente introduzir uma visão. Essa palavra tem sido usada por muitos palestrantes na área de liderança, inclusive um dos maiores palestrantes e escritor na área de liderança do nosso Brasil é o pastor Josué Campagnano, que já foi preletor desse congresso também, e é um discipulador, e ele também criou inclusive uma ONG, né, o nome Envisionar, ou um curso chamado Envisionar. Essa palavra ela começou a estar na moda aí na nossa convenção. Nós fazemos parte da comissão de planos e estratégias de evangelização e discipulado, aliás, na convenção geral, né, melhor dizendo, e dentro da convenção nossa estadual, da CEDESP, faço parte do projeto Rumo ao Centenário, que é uma visão do nosso pastor presidente da convenção, pastor Nilton dos Santos, e do nosso vice-presidente, nosso presidente de Joinville, pastor Sérgio, onde um dia depois da eleição que eles desceram, nós nos reunimos com eles, uma equipe de pastores nossos da liderança aqui de Joinville, mais alguns pastores de Blumenau, para extrair aquilo que estava no coração dos nossos líderes. A gente já sabia, já convive, já sabe do dia a dia, mas nós nos reunimos para ouvi-los e para fazer um projeto para os próximos 14 anos na época, hoje 13 anos, para o centenário da Assembleia de Deus de Santa Catarina e sudoeste do Paraná. E então surgiu lá na conversa, falando sobre os projetos para o centenário, o que nós temos que fazer. Não é só fazer uma festa, mas é um projeto de crescimento da igreja e de expansão, e também para envolver todos os membros. E surgiu as metas do centenário, que é o tema geral do congresso. Quando nós chegarmos aos 100 anos, nós queremos ter uma igreja mais unida, mais missional, mais avivada e mais relevante. Não quer dizer que ela não é, mas nós queremos que ela seja mais unida, missional, avivada e relevante. E dentro da discussão nós precisamos ter um momento, um evento para passar essa visão para a liderança do Estado, os principais líderes, coordenadores dos departamentos e as diretorias. E aí então, na conversa, eu citei a palavra envisionar, precisamos envisionar. E aí o pastor Rolston, que é também o segundo coordenador dessa comissão, junto com o pastor José de Bem, mas Rolston que encabeçou o início, ele disse, então, vamos fazer esse evento de visionar. E daí pegou, já tinha um comentário sobre essa palavra,
justamente o evento onde foi passada essa visão da nossa igreja para os próximos 14 anos do Estado, e isso vem progredindo, né? Vem evoluindo e as igrejas estão aderindo, e cada vez mais o trabalho está prosperando. E esse ano foi lançadas as bases. O ano que vem vai ser o ano para trabalhar especificamente o tema da unidade da igreja no estado de Santa Catarina e Sudoeste do Paraná. Agora, uma coisa interessante é que nesse evento surgiram algumas coisas que surgiram daí no livro, dos projetos do Envisionar, que se você não tem, eu sugiro que você adquira. Está esgotado, mas vai ser agora relançado, e é um livro fantástico que traz essa ideia do Envisionar. E nessa fala do pastor Nilton, então foi colhido no livro Envisionar a seguinte definição. Envisionar, no sentido espiritual, ele se refere a alinhar o olhar com aquilo que Deus quer mostrar, contemplar, ousar e agir. Envisionar significa você captar a visão de Deus, entender a visão de Deus e olhar, ou seja, olhar para aquilo que Deus quer mostrar. Às vezes Deus mostra, Deus coloca a coisa na nossa frente e nós enxergamos, mas não vemos. Porque enxergar é o que nós estamos fazendo aqui. Estão olhando para mim, estou olhando para vocês. Estamos se vendo nesse sentido. Mas ver vai além de enxergar. É você observar, é você refletir, é você compreender. E o pastor Milton ele diz que envisionamento é o processo através do qual as pessoas que compõem uma estrutura organizacional se alinham numa mesma visão para o futuro dessa organização. Então, o envisionamento é quando você reúne o seu grupo, a sua organização, seja o departamento discipulado, a sua congregação, o seu campo, e alinha todos nessa mesma visão daquilo que Deus já mostrou, daquilo que Deus já revelou, daquilo que é a visão bíblica. Existe a visão bíblica, que é aquilo que o Senhor já nos falou no grande mandamento, na grande comissão, mas existe a visão específica para o campo, para aquilo que você está fazendo, para o seu trabalho de uma forma específica. E ter visão é muito mais do que enxergar, é antecipar o futuro. Então, nós precisamos primeiramente ter visão, porque senão nós não poderemos passar a visão, que é justamente a grande missão de todo líder. Eu diria que talvez a maior missão de um líder é passar uma visão. E para passar uma visão você precisa ter uma visão. Para envisionar você precisa ter visão. E qual é a visão que nós precisamos ter? No sentido do discipulado, envisionar significa implantar e implementar a visão do discipulado para a igreja. Então nós estamos na implantação, aqui no workshop. Você já ouviu a palestra do pastor Mário Sérgio, detalhando assuntos sobre o discipulado, sobre os processos, as etapas. Você ouviu o pastor Marco Aurélio falando do discipulado dos lares, e toda essa dinâmica, e a parte prática. Mas para passar isso para a igreja, nós precisamos ter uma visão. E a nossa função como líderes é o quê? É implantar, é começar, é dar o start. Implementar, ou seja, criar método, criar ferramentas, desenvolver uma ferramenta para que isso aconteça. Tá? Então, iniciando pela liderança. Tá? Pastor que estava aqui de Santarém, eu não sei se ele está aqui, pastor de Santarém, Pará, que está lá na plenária geral. Ele me falou o seguinte, que ele falou num fórum ontem. Há 10 anos, mais ou menos, ele começou a trabalhar na ideia do discipulado no sentido de pequenos grupos, que é um outro modelo de trabalho. Mas ele começou a trabalhar nisso. Há 8 anos ele implantou, mas não conseguiu fazer a coisa funcionar, porque durante esse tempo ele
atingiu o meio da pirâmide, só a liderança de algumas congregações, de alguns setores, mas não a cúpula, vamos dizer assim, entre aspas, né? No sentido de organização, não no sentido de corpo de Cristo, mas de organização. Lá, o pastor presidente, a liderança principal da igreja, os coordenadores, os pastores setoriais, ou de área, ou distritais, como você queira chamar. Então, o trabalho continuou. E quando chegou outro pastor com a visão, já envisionado. E ele passou a visão do seu pastor, apresentou o projeto e disse: é isso que eu quero, é isso que nós queremos. Em pouco tempo, o trabalho se multiplicou. Em 6 meses ele conseguiu mais resultado do que durante os outros 8 anos. Então, nós sempre falamos quando nós vamos fazer seminários, o pastor presidente da igreja, ele tem que ter a visão discipular. Ou ele pelo menos precisa encabeçar. Se ele não tem a visão, ele tem que buscar isso e encabeçar, porque senão vai patinar. Não quer dizer que não vai acontecer, acontece, vai ter resultados, nós vamos ver muita coisa boa. Só que nós precisamos que se o pastor abraça a ideia e veste a camisa, as coisas funcionam. Eu sempre digo, né? Você vai na igreja, né? Se o pastor é bonito, você vê aquela igreja tudo bonita. Se o pastor é de oração, aquele povo é todo de oração. Se o pastor é uma missão, a igreja inteira é uma missão, porque a igreja é a casa do pastor. Então, se você é pastor e fala mal da tua igreja, é porque você está mal, meu irmão. Porque a igreja é a tua cara, né? A igreja, ela é a cara do pastor. E, nesse sentido, o pastor ele tem que comprar a ideia. Por isso que alguns irmãos, esse ano, tiveram uma estratégia muito interessante. Que vieram outros anos, participaram do fórum, dos seminários. Esse ano eles vieram e trouxeram o seu pastor. E aí, os pastores, presidentes que estão, a gente está conversando com alguns, eles já estão com a visão já bem mais ampla do que é o discipulado. Mas esse processo começa com a liderança, alcançando depois os líderes que vão trabalhar conosco, que a gente tem que recrutar, a gente tem que descobrir, a gente tem que garimpar. Você não vai achar gente pronta. Discípulos não nascem prontos, discípulos são formados, e você vai ter que formar os discípulos. Nós chegamos aqui em Joinville, nós tínhamos mais ou menos aqui, tinha 30 grupos de discipulado, 30 grupos aproximadamente funcionando, remanescentes de algumas congregações. Na época a igreja tinha 140 congregações, era muito pouco. Eu usava na cidade de Caçador o material, a lição Conhecendo o Amor de Deus daqui. A gente só reeditou ela, organizou alguma coisa, mas já existia a lição. E lá nós tínhamos 200 grupos. E aí eu fiquei escandalizado, eu imaginei que ia chegar aqui e ia ter 1000 grupos. E aí eu fiquei assim, com uma dificuldade, e fui para buscar. O pastor Sérgio disse: olha, agora eu trabalhava, eu era o financeiro da igreja, eu era o secretário da igreja, eu trabalhava, eu coordenava a mocidade, era com o pastor na sede, tinha várias funções, coordenava a área de mídia. O pastor disse: você vai trabalhar só com o discipulado. No começo parece que eu senti falta daquelas outras coisas. E aí, irmão, imagine, né, quem não tem visão no sentido humano, eu era, vamos dizer assim, entre a bambambam. Vocês têm alguém aqui de Caçador? Né? Tem alguns irmãos que estão lá na geral. Depois o pastor presidente e o vice, eu coordenava tudo, que era o financeiro, que era pastor na sede, ou pastor na sede, ajudava e tal, e fazia tudo. E aqui eu cheguei, agora vamos ver na sala. Tinha dado 3 enchentes. Atrás ali onde está a tenda, era um buraco de uma casa, os irmãos daqui lembram. Era 3 enchentes. E ainda a última enchente não estava bem limpa. A sala estava com a marca assim. As enchentes, o computador cheio de terra, né? Todo, ficou jogar fora o computador, as mesas. Não sobrou, para não dizer que não sobrou nada, sobrou um móvel lá, que era de madeira de lei lá, mas encheu, e todos os arquivos que estavam lá e as lições que tinha lá também se perdeu na enchente. Então nós tivemos que recomeçar praticamente do zero. Mas eu estava tranquilo, porque eu
tinha visão. Né? Eu sempre entendi o potencial do discipulado. Nós implantamos com o pastor Sérgio Freiburg, caçador, de vai ser, aqui nós não vamos conseguir. Só que nós precisamos de gente. A maior recurso que nós temos é pessoas. Nós precisamos de pessoas. Lição a gente manda fazer. Se não tiver computador, faz a planilha na mão. Mas nós precisamos de gente. E aí nós fomos para a oração. Eu lembro que eu morava perto da igreja Nova Jerusalém. E ali uma manhã eu estava orando, morava num apartamento muito pequeno, dava para dobrar o joelho no quarto. E já, os irmãos, nessa altura aqui eu já batia na parede. Eu orava no sofá. Quando passava a orar. Aí fomos para a oração. E naquele dia o Espírito Santo me visitou e deu uma visão para agora no nome do Pai. Quando eu estava orando, eu tive uma visão espiritual. Saí daquele ambiente, fui com uma outra projeção, uma outra situação. E ali tinha um fogão a lenha. E aquele fogão a lenha estava com uma tora dentro do fogão a lenha, uma tora que já tinha sido queimada durante toda a noite, e estava só assim o formato dela. Lá no Rio Grande do Sul, pastor Antônio, vocês sabem disso, né? Coloca uma tora da noite no outro dia para manter a chama acesa. Estava só o formato dela. Aí quando eu peguei aquela ferramenta e fui mexer, virou só em cinzas e sobrou umas brasinhas. E isso, né, mora em região fria, faz isso, recomeça o fogo, né? E ali eu juntei aquelas brasinhas e aí o Espírito Santo falou, né, uma voz falou audivelmente naquela visão. Este é o discipulado de Joinville. E aí a voz disse assim: coloque lenha porque eu vou soprar. Quando eu coloquei aquela tora de lenha, veio um vento, né, encanou ali por aquele a portinha do fogão a lenha, veio aquele vento e soprou e saiu aquela cinza, aquela poeira, e de repente começou a pegar fogo, e aquela labareda de baixo para cima, e de repente começou a pegar. Eu senti que a chapa do fogão esquentou. E eu voltei a mim, eu estava chorando e falando em línguas estranhas para a glória do nome de Jesus. E depois nós começamos a falar, fiquei ali uma hora na presença de Deus, na glória de Deus. E quando eu saí dali, eu sou um pouco ansioso em algumas coisas, eu já queria agir. Eu disse: pastor, liguei para o pastor Sérgio: pastor, eu preciso falar com o senhor. Eu sei que sábado de manhã, agora já faz alguns meses, talvez ano, que ele não consegue, mas era o dia, parte da manhã, que ele ficava em casa para ficar com a família, orar, para estudar, ficar com a família. Eu disse: pastor, eu vou te incomodar, eu vou na sua casa. Aí tá bom, vem aqui. Aí fui lá e contei para ele. E ele disse: então é de Deus, vamos fazer a primeira oficina do discipulado. E nós já tínhamos feito, o caçador já tinha chegado à 7ª, temos em Freiburg várias oficinas. Vamos começar de onde? Daí pensamos, Deus nos deu, como o pastor Raul falou, quando Deus nos dá a orientação, já está dentro de nós aquilo que Ele quer que faça. Primeira oficina, sobre integração, conduzindo pessoas ao discipulado. Chamar quem? Quem que é o pastor que está trabalhando com o discipulado, que está funcionando? Era o pastor Celso. Então, é o único setor que funcionava bem. Vou chamar o pastor Celso, vou chamar o pastor que eu mudava a matéria, o pastor que trabalha com os casais, na época era o pastor João Siqueira. Vamos falar sobre família. E, por último, o pastor Sérgio. Então, aliás, o pastor Celso deu a última e o pastor Sérgio a primeira. E essa até hoje é a apostila, a gente só melhorou ela, que a gente usa nas implantações do discipulado. Do dia que nós marcamos, era maio de 2011, chegou ali 250 pessoas. Eu confesso para os irmãos que eu esperava umas 1.000 e poucas pessoas. Porque quando a gente fazia os eventos lá em Caçador, vinha uma multidão de pessoas para o discipulado. E aí nós pegamos aquelas 250 pessoas e temos as palestras. O pastor Sérgio deu a matéria dele. E disse: irmãos, a partir de hoje,
vocês estão todos ordenados, estão todos autorizados como palestrantes do discipulado. Em nome de Jesus, todos vocês aqui. Daí, eu não sei se alguém daqui estava naquela palestra, acho que ninguém. Daí, tal, ó, vamos dividir de 5 em 5. Ele foi lá. Vocês 5 é uma equipe. Pega o nome aqui, você vai ser o líder. Pega o nome aqui. Vocês 5 são uma equipe. Vocês 5 formou 50 equipes. E aí no meio dizia, mas eu não sei falar, mas em nome de Jesus você vai começar a falar, vai discipular, vai começar a ser palestrante discipulado. Começou assim, uma coisa de Deus. E aí, daqueles 50 irmãs, 50 equipes, algumas funcionaram, outras não, alguns foram, outros não foram. Nós fizemos a escala para todos os distritos que tinha na época e depois para todas as congregações. E não chegamos, né? Alguns não foram, outros chegaram lá, o pastor não deixou falar, e foi aquele negócio. Mas 70% mais ou menos atingido no campo de congregações ou de setores. E para a glória de Deus, irmãos, nós terminamos o ano com mais de 200 grupos em andamento. E aí cada ano foi crescendo, foi aumentando o número de grupos, porque não são grupos fixos, né? São grupos rotativos, então sempre aumentando. De lá para cá, aproximadamente, eu não lembro o último relatório, mas aproximadamente umas 22 mil pessoas que já foram discipuladas aqui na cidade, para a glória do nome de Jesus. Interessante, queridos, que é a visão. Nosso pastor, ele viu o potencial. E daquele grupo ali, se levantou a maioria dos líderes que nós tivemos durante anos. E aí eu assumi a sede. Sede sempre foi em todos os lugares onde a gente vai receber. Quando se fala a igreja sede, igreja mais elitizada, então é onde é mais difícil o povo trabalhar no serviço braçal do discipulado. É uma cultura que se criou. Mas nós começamos a orar e dissemos, nós vamos quebrar essa cultura em nome de Jesus. A sede vai ser a referência para todas as congregações. Lá na periferia, eles discipulam bastante, é mais fácil. Mas na sede nós vamos discipular mais do que na periferia. E aí nós começamos a orar a Deus, para Deus nos dar os homens. E um dia no culto, uma semana depois, eu falei, foi uma semana antes, não lembro, num culto de terça-feira, eu dei brado lá no final do culto, disse, pastor, posso dar um aviso? Seguinte, todos os irmãos que quiserem trabalhar com o discipulado, você sente uma chamada de Deus, foi uma pregação sobre um assunto assim, venha falar comigo aqui. Aí veio mais ou menos umas 10 pessoas, não, umas 6 pessoas. O pastor Marco Aurélio, a esposa, o Marco Aurélio era novo convertido. Marco Aurélio, a esposa, veio o Amâncio e a esposa, e veio mais alguém ali da sede. E com aqueles irmãos nós iniciamos, e para a glória de Deus hoje são os líderes, estão entre os líderes principais do discipulado, para a glória de Jesus. Estão crescendo junto com o discipulado. Marco Aurélio não convertido, hoje é pastor convencional, para a glória de Deus. Que palestrou de manhã aqui. Tá? E nós iniciamos assim, irmãos. E aí, só ilustrando sobre visão. Um dia nós resolvemos fazer o primeiro congresso do discipulado. Aí os caras diziam, não vai dar certo. Discipulado não é coisa popular, não atrai ninguém. Ninguém quer esse negócio de discipulado. Antes, né, alguns anos antes, 2 gestões anteriores aqui em Joinville, era muito cobrada a questão de resultados. Pastor que passou aqui, um grande homem de Deus, muito visionário, e cobrava bastante resultado, e alguns pastores que não queriam muito pegar no pesado, se estressar muito, eles começaram a puxar para trás. Não, mas vamos começar a cobrar muito relatório, vai começar cobrança de novo, e nós não queremos, então vamos acabar com o discipulado antes que comece, vai dar serviço para nós. E aí nós começamos a orar, o Espírito Santo começou a trabalhar, mudar o coração de alguns, outros, Deus abriu outra porta, abriu um campo, abriu outro lugar. Interessante que eles aqui não trabalhavam com discipulado, mas onde abriu o seu campo, a primeira coisa que eles implantaram foi o discipulado, porque dava certo. E uma coisa interessante, irmãos, é que daí eu tinha um grupo que estava comigo, da liderança da sede, voluntários, e Marco Aurélio não estava nesse dia, tinha uns 3 ou 4 ali. Eu disse para eles, irmãos, o discipulado será o maior congresso dessa igreja.
O discipulado vai encher tanto que nós não vamos ter lugar para colocar gente, nós vamos ter que abrir uma congregação, vamos ter que colocar telão. Ó, tá vendo essas janelas aí? Vai ter gente se escorando nessas janelas, vai ter gente sentando em cadeira, sentando no chão, vai ter. Você vai ver gente aí que você. Tem o congresso de missão, mas ela não sempre evento, é o maior congresso, né? Mobiliza todo mundo, toda a igreja, vai, todas as congregações fecha, né? Não fecha a igreja, o templo, mas não tem culto, tem alguém lá só para atender quem chega, e o resto vai. Você não vai precisar disso. Deus vai fazer que o maior congresso dessa igreja será o do discipulado. Eles disseram, você está ficando louco. Nós estamos dando um pau para fazer um congresso. Era o primeiro da cidade. E depois, no outro ano, foi o primeiro para o Brasil. Em pouco tempo, irmãos, o congresso do discipulado já tinha participantes, mais de 2.000 pessoas, já era o maior congresso da igreja, tirando o congresso de missões que era no ginásio, para a glória do nome de Jesus. E esse ano nós tivemos a oficina. A primeira oficina teve 250 pessoas. A sétima oficina, nós tivemos que parar de inscrever com 2.800, porque não tinha mais vaga. Porque era na sede, lotou a sede, lotou a igreja do Itaú e também foi no Nova Brasília, né, pastor Mendes? Lotou todos os horários e locais para a glória de Deus. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? É porque você precisa buscar ter a visão de Deus. A maior visão de Deus é a visão das almas. A maior visão de Deus é aquilo que o Senhor Jesus disse: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é a visão de Deus para nós, para a nossa vida. E quando nós entendemos qual é a visão de Deus, qual é a nossa missão, então nós começamos a andar certo. Nós começamos a fazer aquilo que Deus quer que nós façamos e não aquilo que nós achamos que Deus quer de nós. A maior missão que nós temos na terra é fazer discípulo. E o discipulado tem um potencial de multiplicação tão grande que você não pode pensar pequeno de certa maneira. Você não precisa ficar sonhando com a lua. Como o pastor Cipriano fala do ratinho que ficava olhando para a lua, né? E ficava triste. Eu não tenho estômago para comer um queijo tão grande como aquele ali. E ficava chorando, olhando para a lua. Não, meu irmão. Mas nós precisamos estabelecer metas desafiadoras. E quando você tem uma visão de Deus, você coloca em prática, você trabalha. Deus, ele vai abençoando, Deus vai fazendo. Como falou o pastor Raul ontem pela manhã, Deus deu a ordem. E aí os discípulos foram e pregaram. E a Bíblia diz que cooperavam o Senhor com ele com sinais e maravilhas. A ordem de fazer discípulo já foi dada. Agora é a tua vez de fazer, de colocar em prática, de dar um jeito. Aleluia, de não desistir, de não se deixar abater pelas circunstâncias, porque o Senhor vai cooperar com sinais para a glória do nome dele. Aleluia, louvado o nome de Jesus. Helen Keller, ela foi uma ativista social norte-americana. Ela era uma mulher que nasceu ouvindo e vendo, se tornou criança cega e surda. Não tinha meio também de comunicação, ela teve que desenvolver um novo meio para se comunicar. Ela era uma pessoa que, mesmo com todas as dificuldades, imagina uma pessoa cega, surda e que não se comunica. Ela criou um jeito para se comunicar e se tornou uma ativista social e uma lutadora pelos direitos das pessoas com deficiência. E alguém perguntou para ela: você acha ruim não enxergar? O que representa para você ser cega? E ele disse: a pessoa mais patética do mundo é aquela que vê, mas não tem visão. Ela disse para mim: o difícil não é não ver, o pior é a pessoa que não tem visão. Glória a Deus, por quê? Porque ter visão vai além
da visão humana, é antecipar o futuro, é você ter uma noção da grandeza daquilo que Deus quer fazer através da tua vida, do teu ministério, de tudo que você colocar as mãos. Você precisa acreditar na visão de Deus, no projeto de Deus e ser obediente àquilo que Deus quer. Paulo disse assim: eu não fui desobediente à visão celestial. Quando ele teve 6 visões durante o seu ministério, e todas elas, quando Deus orientou, ele foi. E quando ele foi, Deus cooperou, aleluia. Foi através de uma visão que o Evangelho entrou na Europa. A Europa foi durante 1000 anos a maior potência do cristianismo. Você sabia por quê? Porque um dia ele estava orando e pedindo: Senhor, eu não quero ir para o lugar que eu desejo. Eu quero ter a direção do Espírito Santo. E num sonho, um homem macedônio disse: passa a Macedônia e ajuda-nos. E ele foi, aleluia, onde a visão de Deus estava enviando. Talvez você não tenha visões espirituais, sobrenaturais, mas você tem a visão daquilo que Deus quer para a tua vida. E você precisa colocar em prática. Aleluia. Sabe por que o povo perece? Porque existem líderes que não têm visão. Você não pode ser um líder sem visão. O texto que nós lemos, ele fala que não havendo visão, o povo se corrompe e perece. Por quê? A palavra profecia, nesse texto aqui, literalmente, lá no sentido original, é visão. Se você pesquisar nos originais, lá no hebraico, você vai ver que a palavra é visão. No início da era dos profetas, sempre Deus usou profetas, mas começou uma era profética com Samuel. Começou a escola de profetas, e daí se desenvolveu o profetismo como ministério. No início, diz a própria Bíblia, lá em Samuel, que o profeta era chamado de vidente. Esse vidente, né? Walter Mercado, esse tipo de vidente assim, não. É o vidente que via, tinha visão de Deus. Deus revelava coisa para ele sobrenatural e ele tinha visão. Mas muitas vezes Deus não mostrava literalmente, mas ele tinha visão também daquilo que Deus queria para o povo. E ele levava o povo para a visão do Senhor. Olha a diferença entre a visão de Deus e a visão humana. Quando os discípulos no capítulo 9 de João se depararam com aquele homem que estava ali cego de nascença, a Bíblia diz: e Jesus viu um homem cego de nascença. Ele viu, os discípulos enxergaram, mas Jesus viu. Irmãos, as pessoas olham às vezes para os mendigos, bêbados, prostitutas, andarilhos, olham para pessoas às vezes e veem com uma visão carnal, veem com uma visão da situação. Ele enxerga a pessoa naquela situação. Mas ter visão é não ver a pessoa na situação que se encontra, mas é visualizar aquilo que Deus pode fazer na vida da pessoa. Talvez o novo convertido, as pessoas olham alguém vindo aqui para frente, é mais um que está entrando na igreja e tal, talvez permaneça, talvez não. Mas o discipulador está vendo aqui o futuro pastor, o futuro profeta, pregador, missionário. Nós precisamos ter visão. Os discípulos viram ele, enxergaram ele e disseram: Senhor, vamos discutir um pouco aqui de teologia. Quem pecou? Foi ele e os seus pais para que nascesse cego? E aí o Senhor Jesus disse: vocês estão enxergando tudo errado. Da visão carnal, não foi ele e seus pais que pecaram, mas isso aconteceu para que se manifeste nele as obras de Deus. Vocês estão olhando para o cego, vocês estão vendo o miserável, mas eu estou vendo um projeto de Deus, eu estou vendo um milagre, eu estou vendo uma bênção. Aleluia. A visão dos discípulos era que eles eram um problema teológico para ser resolvido. A visão dos fariseus, quando Jesus curou ele, aí os fariseus vieram: quem te curou? Foi um homem e tal. Mas esse homem não é de Deus, porque ele não guarda o sábado, ele não podia ter curado o sábado. A visão deles, o que era? Eles não estavam vendo um milagre
realização real daquilo que eles pregaram a vida inteira na sinagoga. Eles não estavam vendo algo que aconteceu nos relatos que eles davam lá no deserto, estava acontecendo ali a olho nu deles, não. Eles disseram: esse é um problema, é um cúmplice do violador da lei, isso é um problema para nós. Eles enxergaram com a visão carnal e não conseguiram entender o milagre de Deus. O próprio homem que foi curado disse: olha, vocês que são mestres da lei, vocês não sabem se esse homem era pecador, eu não sei, mas eu sei que eu era cego, eu estou curado. E daí começou a pregar para eles, porque o novo convertido assim ele começa. E nunca na história do mundo se ouviu falar que um cego de nascença fosse curado. Ainda deu uma lição neles. E aí diz: não, mas você está assim em pecado, está nos ensinando. É porque o Espírito Santo já estava na vida dele, já sabia ensinar mais do que os fariseus. E aí os vizinhos olharam: meu Deus, aquele menino está certo. Aí as pessoas diziam: é ele, diz o texto bíblico, né? É ele. E outros diziam: não é ele. Ele virou a notícia do momento. A visão dos vizinhos não era um milagre, era saber quem era ele. Era uma notícia, era um cartaz. Se fosse hoje, todo mundo ia tirar selfie, ia filmar, ia gravar, mas ninguém ia dar glória a Deus pelo milagre. Era só notícia. É ele, não é ele. Aí o texto diz, João diz que ele dizia: sou eu. Glória a Deus, ele sabia quem ele era. Louvado seja o nome do Senhor. Qual foi a visão de Jesus? Jesus viu ele com uma vida preciosa, que precisava da visão física e da visão espiritual. Depois de curado, de salvo, aí Jesus vai lá e dá um discipulado para ele. Você conhece o filho? Daí ele chegou lá e disse: olha, você conhece o filho do homem? Quem é o filho do homem para que eu creia nele? Sou eu, então eu creio. Jesus já fez aqui a consolidação da fé dele naquele momento. E esse homem então saiu sendo uma testemunha de Jesus, pregando a palavra de Deus. Ter visão, irmãos, é uma necessidade para que nós possamos mobilizar a igreja para a grande comissão. Ninguém segue um líder sem visão. Você tem os meus companheiros que trabalham comigo, eles sofrem muito comigo. Eles podem dizer: o pastor Juari é bravo. Que às vezes eu sou bravo, tem que ser às vezes, né? O pastor Juari às vezes é grosso, ele está meio nervoso, não sabe o jeito muito de falar, ele vai lá e diz meio assim as coisas meio seco. Os que estão ao meu redor já me entenderam, já sabem, eu já entendo eles, e quando eu vejo que a coisa também está meio assim, eu já nem chego também, já sei, já se conhece no trabalho do dia a dia, na obra, e funciona. Mas ele não pode dizer: o pastor Juari não tem visão, porque se não tivesse visão, ninguém estava comigo. Ninguém estava trabalhando, estou falando no sentido agora humano. É claro que é o Espírito Santo que mobiliza pessoas para nos ajudar a discipular. Mas nós precisamos ter visão. Você quer ser um líder que vai fazer a diferença na sua cidade, no seu bairro, lá na sua congregação? Busque a visão de Deus. Tenha a visão daquilo que Deus vai fazer. A visão macro você já tem. A visão da grande comissão você já tem. Agora peça a Deus para Ele te orientar. Senhor, qual que é o primeiro passo? Qual que é o segundo passo? E veja onde você quer chegar. Ah, pastor, mas eu acho que talvez nós podíamos chegar a 30 grupos. Mas Deus pode colocar uma visão na tua vida. E você tem coragem de dizer: vamos chegar, irmãos, em 300 grupos para a glória do nome de Jesus. Essa visão que nós precisamos. Louvado seja o nome do Senhor. Além de chegar no que está fisicamente ao nosso redor, precisamos ver o que Deus quer realizar através de nós. E qual é o seu propósito específico para as nossas vidas e para a igreja a qual servimos. Louvado seja o nome do Senhor. E como receber a visão de Deus? Aqui é um negócio interessante. Como eu falei para os irmãos, onde não tem visão, o povo se corrompe. Você vê uma igreja fracassando, é porque o líder não tem visão. Aí o povo que perece ou se corrompe. Quando não tem visão de Deus,
a igreja vai definhando. Agora, quando tem visão de Deus, então a igreja ela vai crescendo, vai desenvolvendo. Para a igreja estar viva, é necessário que o discipulado esteja no coração do pastor. O pastor envisione, ou seja, coloque a visão na liderança. E a liderança vai passando para os demais. E assim a igreja vai progredindo na visão. Irmãos, para receber a visão de Deus, como eu faço para receber a visão de Deus? Veja alguns exemplos bíblicos na página 24. Primeiro, buscar o Senhor. A Bíblia diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado em um alto sublime trono. Isaías fala que teve uma visão de Deus, e ele estava lá onde? No templo, buscando ao Senhor. Um dos detalhes da visão. Veja que a visão de Deus ela muda a nossa perspectiva. Quando nós temos visão de Deus, irmãos, nós não enxergamos mais as dificuldades, nós não enxergamos mais o impossível, e nós somos direcionados para o propósito de Deus. Isaías dizia, ele era profeta já, aí desse, aí daquele outro tal, era um ministério seco praticamente, vazio, duro, ele era duro nas suas mensagens, mas quando o Senhor aparece para ele, então muda a história do ministério de Isaías. Louvado seja o nome do Senhor. No ano que morreu o rei Uzias, já tem muitos já pregaram sobre isso, né? Ele tinha a facilidade de ser primo do rei, ele tinha, se não, nós vamos usar a ilustração do rei Uzias da nossa vida, né? Que cada um tem o seu rei Uzias, né? Mas vamos tirar isso e vamos colocar só uma interpretação literal. Ele estava saindo da zona de conforto. E agora o próximo rei, será que vai me manter no palácio? Será que eu vou continuar ganhando meu salário? Ele era profeta da corte. Será que vai acontecer? Como é que fica a minha vida? Estava preocupado. Talvez você pense, e se o Bolsonaro perder, o que vai ser do Brasil? Né? O que vai acontecer com a nação? É a crise, isso e aquilo, as pessoas ficam atribuladas. Mas Isaías era um servo de Deus. Quando você está atribulado, irmão, o melhor caminho é você ir no templo, porque lá o Senhor vai te dar a visão. Aleluia. Tinha um irmão que estava preocupado na área financeira, na congregação nossa, e daí ele não conseguia estar nos cultos. A empresa que ele tinha exigia muito dele, horários de culto, trabalhando, e ele foi para o templo e começou a deixar de ir para o trabalho para ir para o templo. Era um serviço próprio. E lá no templo Deus deu uma visão para ele. Hoje ele trabalha à noite só 3 dias por semana, e o resto ele trabalha um pouquinho de dia e já ganha tudo que ele ganhava antes para agora. Deus deu uma ideia para ele. Deus deu uma visão para o seu negócio. Então, irmãos, nós precisamos buscar ao Senhor e abrir os olhos espirituais. Querer que Deus abra os olhos espirituais. Às vezes na ânsia, na correria do dia, você está tão olhando para as coisas carnais que você não consegue entender o espiritual. Agora pare um pouco, pense. Às vezes começa aquela briguinha, aquela encrencazinha, e aí você parte para o lado e fica, não, vou parar, peraí, vamos olhar para o lado espiritual. É uma ação diabólica. Satanás está agindo, tem alguma coisa, você ora, repreende e as coisas se acalmam. Aleluia, porque nós precisamos ter essa visão. O moço do profeta, quando ele estava lá, saiu para fora cedo. Veja que ele tinha qualidades, virtude. Ele era um homem que levantava cedo para servir o profeta, era um servo. Mas ele olha e vê o exército e diz: nós estamos mortos, agora acabou tudo. Porque Eliseu, acabou tudo. Aí Eliseu nem vai para fora. Ele já tinha visto, ele tinha visão. Senhor, abre os olhos do moço para que ele veja. E ele viu carros e cavalos de fogo ao redor de Eliseu. Talvez você está vendo o trabalho discipulado, pastor, mas aquela congregação não está indo, não está progredindo. Porque o meu pastor não está apoiando, porque isso, aquilo, acho que não vai dar. Não, irmão, peça para Deus abrir os teus olhos espirituais e você vai ver que Deus está agindo. Deus
precisa ficar derrotado, irmão. Você tem que olhar o lado espiritual, porque Deus é o maior interessado no trabalho que você está realizando para Ele. Aleluia, louvado é o nome de Jesus. Como que eu vou ter isso, pastor? Jesus disse, Mateus 5:8, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Você só vai ser Deus, irmãos, ver Deus, se você for limpo de coração. Tem pessoa que quer ter visão de Deus, mas está com o coração impuro, cheio de pecado, não consegue ver Deus, cheio de mágoa, não perdoa, não libera o perdão, persegue um e outro, fica lutando, né? Fica só no plano humano. Uma pessoa dessa não tem visão de Deus. Agora, quando você limpa o teu coração, purifica, pede perdão dos seus pecados, você recebe de Deus o renovo espiritual, aleluia. Então você começa a contemplar, aleluia, aquilo que os outros não enxergam. Você começa a ver aquilo que ninguém está vendo, porque o Senhor, Ele revela para aquele que é limpo de coração. Como mais, pastor? Ter os olhos abertos pela palavra. Salmo 119:18 diz assim: Senhor, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Uma coisa é você ler a Bíblia de uma forma normal, assim como um livro normal. Outra coisa é você ler a Bíblia com a visão espiritual. Você consegue ver a revelação da vontade de Deus através da palavra. Glória a Deus. E o cumprimento da promessa. Joel 2:28 e Atos 2:17. E há de ser que nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Sábado passado eu dei uma palestra para líderes de jovens na 6ª região, aqui no Planalto Norte do estado. E eu falei um pouquinho sobre isso, sobre Atos 2. Quando a Bíblia diz aqui, os jovens terão visões e os velhos sonharão sonhos. Porque o natural é que os velhos tenham visão e os jovens sonham. Você já viu um jovem que não sonha? Todo jovem sonha. Jovem é alimentado com sonhos. Tem uns até que a gente olha assim na igreja, estão lá, estão até sonhando meio acordado. Ou está olhando lá para o menino, para a menina, pensando assim, é o meu Isaac, a minha Rebeca, ele fica sonhando, né? Acordado. O jovem tem sonhos. Todo jovem tem sonhos. E os velhos têm visão. Por quê? Porque já tem experiência de vida, já passou por aquilo ali. Quando uma pessoa mais de idade vai dar um conselho para mim, eu recebo, eu acato. Ou eu ouço, pelo menos eu ouço e considero. Por quê? Porque ele já passou por onde eu passei. Ele já tem visão, já está enxergando mais longe do que eu. Então eu preciso ouvir. Agora, no sentido espiritual, Deus inverte as coisas. Quando alguém é cheio do Espírito Santo, um jovem cheio do Espírito Santo, Deus dá visões para ele, aleluia. Ele começa a ver aquilo que ninguém vê, ele começa a ver coisas espirituais. E os velhos, eles começam a ter sonhos, né? Às vezes você pega um velho que está lá na congregação, você vê aquele que é cheio do Espírito Santo e aquele que não é. O que não é cheio do Espírito Santo só fala de luta, de doença, de dificuldade, de morte. Ah, eu vou quase morrer, pastor. Ah, vou morrer, meu Deus do céu. Eu devia ter orado. Olha, eu estava indo para a eternidade mesmo. Eu morri, não tem perspectiva nenhuma de vida. Agora, aquele velho cheio do Espírito Santo, você fala com ele, ele fala em almas, ele fala em Jesus. Ó, pastor, eu estava orando, Deus me mostrou um negócio. Ó, pastor, eu estou indo pregar em tal lugar. Eu quero fazer algo que Deus dá os colhendo para me evangelizar. E no sentido humano ele faz projetos também, porque ele tem sonhos, aleluia. Glória a Deus, é o Espírito Santo que faz isso. Então, queridos, nós precisamos entender a visão de Deus, ter a visão de Deus e transmitir a visão de Deus. Como? Você precisa impregnar a visão. A visão de Deus precisa ser transmitida a toda a igreja de forma contínua, até que todos estejam inteirados e encharcados com a visão bíblica de fazer discípulos. Quando se fala em visão,
O pessoal latino, eles falam empapado, né? Encharcado. Você precisa estar tão cheio da visão que ninguém é como uma pessoa encharcada de água. Se ela encostar, vai ficar marca. Vai ficar um pouco, a pessoa vai sentir um pouco daquela água, sabe? Daquela umidade. Nós, irmãos, precisamos estar tão cheios da visão do discipulado que as pessoas que chegam perto de nós, elas têm que ficar marcadas. As pessoas, em nome de Jesus, eu quero declarar para as pessoas olhar para você na tua congregação, na tua igreja, no teu campo, no teu estado, elas vão olhar e vão dizer: ela está vindo o homem do discipulado, ela está vindo a mulher do discipulado, ela está vindo lá o ganhador de alma, o discipulador. Por quê, meu irmão? Porque Deus, quando Ele nos enche dessa visão, você precisa alimentar essa visão de Deus. Onde você passa, vai ficar marca, aleluia. E você vai tocar pessoas, elas vão ser marcadas também pelo discipulado, para a glória do nome de Jesus. Imagine a visão de Deus como um carro, um tanque de gasolina, né? Quem já andou de Fusca de Brasília aqui sabe que cheira a gasolina. É difícil, né? Um Fusca ou uma Brasília, em algum lugar não tem um vazamentinho. Imagine que você está com um carro, com o tanque cheio e tem um furinho pequeno. Não é um furo que jorra assim, mas vai passando um pouquinho. E você não tem como fechar esse furo, você não sabe o que é. Então o que você tem que fazer? Você tem que sempre estar colocando combustível, mantendo o tanque cheio. E a visão de John Maxwell, ela é assim, é como um tanque. Você tem que estar sempre enchendo, porque a visão vaza. Você vai passando a ideia do discipulado, vai passando a ideia da evangelização, vai passando a visão bíblica de fazer discípulo e ganhar alma, e vai enchendo. Só que a igreja vai enchendo, as pessoas vão enchendo e vai vazando. E você mesmo também vai vazando. Porque você precisa estar alimentando a visão. Através da palavra de Deus, através da oração, através do estudo do tema, comprar livros que falam do assunto discipulado. Irmãos, na minha biblioteca de discipulado tem mais de 40 livros. Tinha vezes que eu ia na livraria e não tinha nenhum livro sobre discipulado. Hoje é comum assim na livraria não ter. Todos os que eu encontrei, eu comprei. Até hoje. E eu vou lendo. Às vezes, tem um tempo leio um, leio outro. Eu vou selecionando, estudando temas dentro do assunto. Por quê? Porque eu preciso me encher da visão. Não posso deixar meu tanque esvaziar. Porque a visão vaza, diz John Maxwell. Você precisa estar alimentando. Você precisa estar sempre constante aprendizado. Por isso nós temos uma oficina de discipulado todo ano. É para passar a visão para a igreja. Uma oficina geral, no campo e em todas as congregações. O pré-congresso nas congregações e o congresso geral discipulado para o Brasil. Por quê? Porque nós estamos alimentando a visão. No começo, como que nós vamos disseminar a visão do discipulado? Aí Deus nos deu uma estratégia. Nós vamos colocar na rádio uma vinheta. Aí o pastor Edson Bruno gravou, depois o pastor Luiz. Durante alguns anos ficou rodando vinheta na rádio. Agora está na hora de voltar as vinhetas de novo. E é interessante que tinha algumas vinhetas, né? O Edson Bruno era mais assim, pegou, abrimos muitos grupos só de pessoas que ouviam a rádio e ouvia aquela vinheta. Abra as portas da sua casa para o discipulado. Você e sua família serão abençoados. E dava o telefone. E tinha uma vinheta que era assim. A minha esposa, né, estava lá, gravando no estúdio dela, perguntava: pastor, o que é fazer discípulo? O que é discipulado? E eu falava: o que é discipulado? Depois, eu discipulando a minha esposa. Aí a outra, isso foi um ano mais ou menos cada vinheta. A outra rodava 8, 10 vezes por dia. Daí eu perguntava ao pastor Sérgio, na vinheta nossas vozes: pastor, o que é discipulado? E ele falava: porque o tema do ano da agenda era ter que fazer discípulos. Já estava no tema da agenda. Aí foi na rádio, massificado. Era 8 vezes por dia, tinha dia que era 12 vezes por dia, tinha dia que era de hora em hora, e se tornou assim, foi.
no limite do tolerável. Chegou uma época que as pessoas não podiam mais suportar aquilo ali. E aí alguém veio para mim e disse: pastor, você, eu vou dar um conselho para o senhor, essa linha aqui já está enrolando, não muda, por que não coloca outra? Tá, você é meu amigo, estou te dizendo, olha, essa chamada aí, já tem que trocar. Eu não estou suportando mais, as pessoas não suportam mais. Eu disse: glória a Deus. Então a partir de agora eles vão começar a pegar o que está acontecendo. Porque até aqui, depois que passa do limite do insuportável, aí então que você a visão começa a entrar. É depois. Nós, irmãos, que somos líderes, nós muitas vezes não cobramos de nós. Até nossas esposas que não entendem às vezes muito a visão, é disso, né? Ou você se cobra e diz: meu Deus, eu estou pegando muito no pé, estou falando muito sobre isso, vou mudar o discurso. Não muda o discurso. Quando você mesmo começar a enjoar disso que você está falando, dizer: irmão, vou ter que fazer discipulado. Falar. Aí vai começar a pegar. Você, vendo a história recente da igreja, diz que David Wilkerson teve uma visão de Deus. Veja o que é a visão. Ele disse assim para a sua igreja: eu vi esta cidade passando por um funil. Todo culto começava e terminava dizendo: eu vi essa cidade passando por um funil. E ele começou a pregar: eu vi essa cidade passando por um funil. Quando pregador de fora, congresso, trabalho lá, igreja de Times Square, lá no centrão de Nova York, na bênção apostólica, irmão, não esqueça, essa cidade vai passar por um funil. Eles diziam: meu Deus, não aguentamos mais, vamos pregar uma peça do nosso pastor. Fizeram a contribuição de graça no aniversário dele, e daí foram para o salão lá para comer o bolo no formato do funil. Os balões eram tudo funil, toda a decoração era funil. Quando ele chegou lá, ele começou a falar em línguas estranhas e disse: glória a Deus, vocês começaram a entender o que Deus mostrou, essa cidade vai passar por um funil. Aí os irmãos disseram: não tem jeito, nosso pastor, não dá. Sabe o que é isso, irmão? 11 de setembro de 2001, a profecia se cumpriu. Nova York passou por um funil. Ele ficou mais de 10 anos pregando isso. E quando aconteceu, o mundo inteiro correu para ele, porque ele sabia que Deus tinha mostrado isso lá na década de 80, mas é mais de 20 anos pregando isso. Na década de 80, Deus mostrou que Nova York ia passar por um funil. Deus, irmãos, Ele quer nos usar. Quando as pessoas disseram: olha, irmão, eu não aguento mais ouvir você falar de discipulado, fala mais um pouco, porque ele está quase pegando. Eu lembro de um pastor nosso aqui, na época ele trabalhou, ele já é uma pessoa de idade. Na época do pastor Valmor aqui, ano 2000, começou a ser pregado sobre discipulado. Aí passou a gestão do pastor Valmor, 6 anos, mais 4 anos, pastor Arsenino, falando discipulado também. Embora o departamento não tinha toda aquela, mas estava falando. Aí depois, mais 6 anos que nós estávamos aqui, 1 ano e meio atrás mais ou menos, falando de discipulado. Deu 16 anos falando de discipulado aqui na igreja. E mais ou menos esse tempo atrás, o pastor Raul teve uma terça-feira pregando para nós. Foi a primeira vez que ele esteve aqui pregando. Raul Cavalcante estava de passagem aqui. Pregou terça-feira de manhã para os pastores e terça-noite para a igreja. Depois que ele pregou para a igreja sobre João 3,16, no outro dia esse irmão me procurou chorando: pastor Joali, eu vou te ajudar a discipular, conta comigo. Porque até hoje eu não tinha entendido o que era o discipulado, hoje eu comecei a entender. Aí eu dei glória a Deus, por dentro eu estava rindo assim. Eu disse: meu Deus, 16 anos ouvindo sobre discipulado, 7 anos ouvindo quase todo dia. Mas tem gente que demora para absorver a visão, mas quando a visão entra, hoje ele até é um dos grandes apoiadores do nosso discipulado, até financeiramente, para a glória do nome de Jesus. Aleluia, porque a visão entra. Glória a Jesus. Então nós não podemos desistir daquilo que Deus mostrou.
Nós precisamos estar debaixo da visão. Como nós vamos transmitir isso? Glória a Deus. Ok. É 2h15, 3h15. Então falta 5 minutos. Olha só. O discipulado precisa estar em evidência constante. O que você precisa fazer? Tem que ter treinamento. Oficinas, seminários, congressos, simpósios e fóruns para debates. Também, outra coisa que a gente usou como estratégia aqui, adesivo nos carros, cartazes, faixas, banner, outdoor, marca-página, folhetos, as mídias sociais da forma correta, WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, mídia eletrônica, site, rádio, televisão, tudo que você tiver na mão, não é ferramenta para você transmitir a visão de Deus para a igreja. Tudo que você tiver, não é marketing, apenas no sentido mercadológico, não. Deus deu essas ferramentas para nós transmitir a visão. Uma vez eu cheguei numa repartição pública com essa camisa aqui, e aí a pessoa disse, viu, me disse uma coisa, o que é esse tal de discipulado aí? Não, porque todo mundo faz esse negócio de discipulado, eu já vi milhares de carros, porque tem milhares de carros na cidade com adesivo do discipulado. Isso é o que é? Isso é uma seita, isso aí é um negócio de pirâmide, de marketing multinível. O que é esse negócio de discipulado? Ela abriu a porta para eu falar o que era o discipulado e convidar para fazer o estudo bíblico de discipulado. Por quê? Porque a própria população, hoje, antes, ninguém falava de discipulado. Hoje todas as denominações aqui em Joinville fazem discipulado. A Igreja Católica já tem grupo de discipulado, Igreja Luterana, Igreja Metodista. Tem uma placona, lá na frente da Igreja Metodista de discipulado. Até a Onda Dura, que é aqui do outro lado, aqui, que é uma igreja, entre aspas, igreja é um movimento de jovens, O pessoal vai lá no showzão, aquele negócio. Eles têm uma placona lá de discipulado, porque falar em discipulado entrou na moda, porque nós passamos a visão, e outras igrejas, inclusive, usam o nosso material para discipular para a glória do nome de Jesus, porque a visão de Deus, ela extrapola. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, a oração constante é o que faz a visão crescer. Não dá tempo de citar tudo aquilo que nós precisamos, mas você quer que a visão que Deus deu, a visão bíblica e a visão específica para o trabalho do teu grupo, entre nas pessoas? O segredo é a oração. Você tem que comunicar, as pessoas têm que saber, mas para acontecer a oração é o que vai mover as pessoas para cumprir a visão. Louvado seja o nome do Senhor. A visão do discipulado é a visão missional de Deus. Deus, a Bíblia fala em 1 Timóteo 2:4, Ele deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O maior desejo de Deus é que os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Tem uma questãozinha semântica assim, bem simples. Qual que é a diferença entre a vontade de Deus e o desejo de Deus? De certa forma, a vontade diretiva de Deus, ela é algo que é quase como uma predestinação, acontece, A diretiva. A permissiva é aquilo que Deus não queria, mas Ele dá o livre-arbítrio para a pessoa escolher. Agora, Deus deseja que os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Todos. Ele deseja. Ele poderia obrigar e dar um start assim e todo mundo se converter. Mas por que Ele não faz? Porque nós temos o livre-arbítrio. Mas por que Ele deseja de todos? Porque Ele conta comigo e com você. Ele mandou nós. O pastor Raul falou hoje de manhã lá, a gente às vezes ora, Senhor, visita o hospital, visita aquela pessoa que está desviada, visita aquele outro. Só que na verdade Deus mandou nós visitar. Eu tive cegas, eu tive doente, eu tive preso e foste me ver.
Deus mandou nós, aí nós jogamos de novo a responsabilidade para Deus. Não, Deus deseja que todos sejam salvos, então Deus não exclui ninguém. O que nós temos que fazer é olhar as pessoas com a mesma visão de Deus, para que eles sejam salvos para a glória do nome de Jesus.